chamado Richard Simonetti. Para quem não conhece, ele é um escritor que fala assim, de uma maneira muito clara, muito tranquila, e esclarece muitas dúvidas. Infelizmente, ele desencarnou no ano passado, em outubro do ano passado, mas deixou muitos ensinamentos, muitas lições para nós aprendermos. Ele tem um site que se chama www.richardsimonetti.com.br. E foi de lá, então, que eu tirei essa inspiração para fazer essa primeira parte aqui da nossa reflexão. A paz é o tempero para a felicidade. Então, não existe a felicidade sem a paz. Para nós termos uma felicidade completa, precisamos estar em paz nas nossas mentes, nas nossas atitudes, no nosso coração. E um coração em paz vale muito mais do que todas as glórias do mundo. Porque às vezes nós temos o carro do ano, moramos numa mansão, temos as roupas da moda, mas se não tivermos a paz no coração, disso nada vai adiantar. Porque todos esses bens materiais podem nos trazer um pouquinho de felicidade durante um dia, uma semana, mas se nós não estivermos em paz conosco mesmo, nada adianta. Então, a paz no coração vale muito mais do que todas as glórias no mundo. E é preciso ter boa vontade para ter paz, como foi dito pelos anjos, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. E o que é ter boa vontade, então, já que estamos buscando a paz? Empenho em superar as mazelas e imperfeições. Para nós termos boa vontade, precisamos nos empenhar, então, em conhecermos a nós mesmos. Porque se nós sabemos que temos algum defeito, alguma coisa que a gente precisa melhorar, então nós chegaremos mais rápido, então, nesse caminho da paz. Essas mazelas, essas imperfeições, então se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu preciso reconhecer isso em mim, nas minhas palavras, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, e tentar superar isso no meu dia a dia. Ou se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa assim, muito ambiciosa, uma pessoa assim, eu tenho um celular, por exemplo, que eu comprei esse ano, aí de repente passou um mês, poxa, mas esse celular não me serve mais. Eu quero aquele celular de última geração, último modelo. Então, se eu sei que, de repente, eu não estou precisando disso, mas aquilo fala muito alto no meu coração, eu preciso começar a prestar atenção para realmente dar valor para as coisas que realmente importam para o nosso espírito. Superar, sobretudo, o comportamento egoístico. Porque nós, que estamos aqui nesse planeta, nós passamos por várias situações para evoluir o nosso espírito. E é da natureza do ser humano, né, ter um pouco desse comportamento egoístico. E à medida que nós vamos estudando, que nós vamos conhecendo, lendo um pouco mais, nós vamos entendendo que Deus criou a todos nós para nos doar, para servir ao próximo, para ajudar o outro. Então, superar esse comportamento egoístico faz parte, então, desse caminho para encontrar a paz. Porque muitas vezes nós já temos isso, né, de pensarmos em nós mesmos, pensar em primeiro lugar, né? Às vezes nós estamos ali na rua dirigindo e vê aquela vaga ali para estacionar, opa, cheguei, vou estacionar. Mas aí, de repente, teve uma vez que um palestrante veio aqui na casa e falou assim, e se todos nós que chegamos cedo pensássemos assim, nossa, eu vou estacionar o carro um pouquinho mais longe, porque aquele que chegou atrasado, de repente pegou um congestionamento, teve algum imprevisto, aí, para ele não perder a palestra, se tiver um lugar mais perto ali da porta da palestra, fica mais fácil dele chegar, né? E aí, essa frase, quando eu assisti essa palestra, me marcou tanto, eu pensei, poxa, né? Nunca tinha parado para pensar nisso e faz todo sentido, né? Então, de repente, pensar no outro primeiro, né? Para a gente poder, então, ter um pouquinho mais de paz. E para nós encontrarmos, então, essa paz, para nós termos a boa vontade, é muito importante cultivar o espírito de serviço, né? Esse espírito de ajudar, de servir ao próximo. Como? Tendo por inspiração a nossa consciência. Então, nós sabemos que Deus, né, no livro dos Espíritos, Deus colocou a sua lei
na nossa consciência. Então, toda vez que nós formos pensar em alguma coisa, falar alguma coisa, agir, temos que ter por inspiração a nossa consciência. Então, aquela velha história, será que eu devo? Será que eu posso? Né? Será que isso vai fazer bem? Vai acrescentar na vida de alguma pessoa? Então, essa inspiração a gente tem que buscar na nossa consciência, porque na consciência está escrita a lei de Deus. E ter por orientação o empenho em servir. Então, enquanto eu estou trabalhando, enquanto eu estou conversando com as pessoas, estou, então, nos lugares, ter como orientação nas minhas palavras, nas minhas atitudes, esse empenho em servir. Será que eu ajudei? Será que quando eu colocar minha cabeça no travesseiro à noite, eu vou poder fazer vou poder recapitular tudo o que eu fiz no dia e saber que eu me empenhei em servir ao próximo? E ter como recompensa a satisfação do dever cumprido. Né? Então, muitas vezes, nós fazemos as coisas pensando assim, mas ele nem me agradeceu, aquela pessoa nem reconheceu o bem que eu fiz para ela. Né? Então, é natural do ser humano pensarmos assim, mas à medida então que vamos conhecendo e vamos nos lembrando do exemplo de Jesus, nós vemos então que a nossa maior recompensa é a satisfação do dever cumprido. Né? E isso não tem dinheiro que pague, né? Não tem felicidade maior do que estarmos com a consciência tranquila. Por isso agora, eu gostaria de convidá-los a cantar comigo essa música, O Amor, que na verdade é uma versão do Vansan. A música original se chama Perhaps Love, de John Denver, e o Vansan fez essa versão em português, que eu acredito assim que é uma música que me traz muita paz. Então, eu gostaria de compartilhar essa paz com vocês. Como eu coloquei aqui a letra toda num slide só, se estiver muito pequeno o slide, o pessoal que sentou mais no fundo, fique à vontade para sentar mais aqui na frente para enxergar a letra, porque aqui enxerga melhor. Então, fiquem à vontade. Então, vamos cantar? O amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, a unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho e sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder amar. Às vezes é como uma flor em perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como fogo que aquece o frio ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder amar.
Essa música me traz muita paz, porque fala justamente que Jesus é o amor, né? Jesus ilumina nossas trevas, Jesus nos traz paz, Jesus nos mostrou toda a beleza, toda a criação de Deus. Então, essa é uma música que me traz muita paz. Continuando, Richard Simonetti diz no site dele que a paz isolada é uma ilusão. E isso me chama muita atenção, assim, porque muitas vezes nós, quando temos algum problema, algum desentendimento, é natural que nós queiramos ficar sozinhos em casa, muitas vezes queremos ficar no nosso quarto, isolados, não queremos ver ninguém. Mas aí é justamente isso que traz essa questão no Livro dos Espíritos, dizendo que a paz isolada, a paz dentro da nossa casa é uma ilusão. É a questão 770 do Livro dos Espíritos que diz assim, Kardec pergunta, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Então, o que se deve pensar daquelas pessoas que pensam assim, mas esse mundo está perdido, não tem mais solução, eu vou ficar aqui sozinho na minha casa, quietinho, não quero contato com ninguém, não quero saber de ninguém. Então, o que pensar dessa atitude? E os espíritos respondem, duplo egoísmo. Aí, quando eu li essa pergunta, até me envergonhei, né? Porque muitas vezes já pensei assim, eu não quero mais, eu quero ficar em casa, não quero mais ter contato com as pessoas, porque tem muita maldade lá fora. Quando assistimos a televisão, os noticiários, é muita maldade, então, eu não quero mais. E aí, quando eu li essa resposta, duplo egoísmo, já fiquei com vergonha. E aí, Kardec pergunta assim, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Ou seja, se eu ficar na minha casa, retirado, não tiver contato com ninguém, se eu estiver sofrendo, né, isso é uma privação para mim, uma coisa que vai de certa forma, me fazer mal. Não teria algum mérito nisso? E aí os espíritos respondem. Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e caridade. E aí, então, os espíritos nos dão essa resposta assim, bem clara, né? É muito mais meritório estar em contato com a sociedade e fazer o bem do que estar em casa sozinho e não fazer a caridade, não trabalhar a lei do amor. Então, assim, é uma questão para a gente pensar, porque muitas vezes nós sabemos que não estamos naquele ponto de evolução da Madre Teresa, não estamos naquele ponto de evolução de São Francisco de Assis, mas aos pouquinhos, né? Todos os dias vamos pensando, vamos fazendo as nossas preces, pedindo a Jesus que nos inspire, para que nós possamos acalmar o nosso coração, ter bons pensamentos e continuar a nossa vida da melhor forma possível, da maneira que nós possamos nos doar em serviço. E onde buscar a paz? Né? Falando da Madre Teresa, eu coloquei essa foto aqui porque eu achei essa foto muito bonita. Uma vez assisti uma palestra no YouTube do Divaldo, em que ele contava um pouquinho da história da Madre Teresa. Não sei se vocês conhecem, então eu vou falar rapidinho o que ele comentou na palestra dele. Que a Madre Teresa, ela morava na Europa, ela tinha então uma boa família, né? Não tinha dificuldades, mas ela sentia no coração dela que ela precisava ajudar as pessoas. Então, ela foi para a Índia, ela quis ir para a Índia para ajudar os necessitados. Chegando lá, ela foi dar aula de inglês, né? Ela foi ensinar inglês para as filhas que tinham, das famílias que tinham um pouquinho mais de condições. E aí ela falou, olha, mas eu quero fazer mais do que isso, né? Então ela foi às ruas ajudar os doentes. E aí ela ajudava as pessoas, né, que tinham, né, lepra, né, que tinham o mal de Hansen, e não questionava. E um desses doentes perguntou para ela, estava já à beira da morte, perguntou para ela, mas quem é seu Deus? E ela disse, meu Deus é você. Aí ele falou, não, mas você não está me entendendo, eu quero saber quem é seu Deus, porque eu quero me converter à sua religião antes de morrer. Então, quem é seu Deus? E ela repetiu, meu Deus é você. Mas qual é a sua religião? E ela disse, minha religião é o amor. Então,
quando eu ouvi essa história, eu pensei, poxa, né, que grau de evolução da Madre Teresa, que nós possamos trabalhar para um dia chegarmos nesse grau também. E essa foto aqui representa, então, todo o amor que ela colocava em serviço do próximo. E a contribuição da doutrina espírita é a lei de causa e efeito. Então, onde nós podemos buscar a paz? Se nós tivermos boas ações, bons pensamentos e boas palavras, nós vamos colher a paz. É a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. Ou seja, se semearmos o bem, colheremos a paz. Né? Então, que as nossas atitudes possam ser voltadas para a semeadura do bem, para que nós, por onde passarmos, deixemos, então, esse exemplo de amor e de carinho. Então, que nós sejamos como instrumentos de paz, desejar o bem, pensar o bem, fazer o bem. Então, que nós possamos orar e vigiar os nossos pensamentos e as nossas ações, para seguirmos, então, esse exemplo da Madre Teresa também. Então, agora, eu gostaria de convidar a todos para cantar essa música, Como é Lindo Amar. Ela também é uma versão do Vincent, a música original é What a Wonderful World, do Louis Armstrong, e está assim em português. A letra não está fiel, mas ela é uma boa versão, então, que fala muito desse amor e da natureza e de toda a criação de Deus. Então vamos cantar? Assim como o céu azul de paz, o sol que a luz do amor nos traz, e eu sinto em mim como é lindo viver. A chuva que o sol transforma em cor, cristais de luz, prismas de amor, e eu sinto em mim como é lindo viver. As aves no céu, as flores no chão, perfume do bem no coração. Sinto bênçãos de paz, um sorriso de alguém, no amigo que vem ajudar. A vida ao redor, basta se olhar, a voz de Deus vem nos falar, e eu sinto em mim como é lindo amar. Eu sinto em mim como é lindo amar. Obrigada. Então agora vamos falar um pouquinho da prece e da paz. Porque muitas vezes, quando estamos muito aflitos, o coração apertado, a gente não sabe o que fazer, o nosso melhor recurso é a prece, para alcançarmos a paz. E aí, essa prece que eu coloquei aqui agora é do livro Obreiros da Vida Eterna. Foi uma prece assim, que eu achei tão linda, e quando eu li eu pensei, eu preciso compartilhar essa mensagem de amor. É no momento do livro em que André Luiz vai com alguns obreiros por abismo. E lá eles querem resgatar um irmão que está muito desesperado, ele está muito aflito, ele não vê mais solução. E aí, nesse momento, a mãe dele chega lá no abismo e toca o coração dele. Para a gente ver, né, como o amor de mãe faz milagres, né? Tem um poder imenso. Então a mãe dele chega lá, toca o coração dele
E ela fala para ele, você quer realmente, está disposto a despertar para o caminho de Jesus? E ele diz sim. Então ela fala, vamos fazer essa prece, repete comigo. E ela começa, compadece-te de mim, bem-amado pastor, se referindo a Jesus. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana. A ilusão terrestre embotou meu raciocínio. O egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual. Então, esse momento que ela faz essa prece e ele vai repetindo essas palavras, é um momento assim tão bonito, porque mostra toda a humildade que a mãe está ensinando ao filho naquele despertar, naquele recomeço. Então ela diz, né, o brilho falso da vaidade humana me ofuscou. Então quantas vezes nós, nas nossas vidas, somos ofuscados pela vaidade? E aí não enxergamos com clareza, não temos um raciocínio claro. Então quantas vezes a vaidade já nos ofuscou? A ilusão terrestre embotou-me raciocínio. Então, quantas vezes fomos iludidos por situações aqui do planeta Terra que nos levaram a decisões não tão acertadas, né? O egoísmo enrijeceu meu coração. Então, quantas vezes também o nosso egoísmo nos deixou, nos privou de fazer uma boa ação, de ajudarmos o próximo. E cair no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Então, na verdade, a ignorância é uma questão que nos leva a cometer certas atitudes que não condizem com o Evangelho de Jesus. Mas por isso que Jesus, né, por isso que Kardec fala, né, espíritas, amai-vos uns aos outros, né, o primeiro mandamento. E o segundo, instruí-vos. Porque na medida em que nós tivermos mais conhecimento, nos libertaremos do mal da ignorância. E assim caminharemos no caminho da verdade. E aí ela continua a prece dizendo, mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Faz que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me à esperança da regeneração. Então isso está em Obreiros da Vida Eterna, na página 113. Essa parte eu achei também muito bonita, porque livra-me da prisão de mim mesmo. Porque muitas vezes somos nós mesmos que nos causamos os nossos problemas, né? Igual aquela história do celular. Acabei de comprar um celular, daqui a um mês eu quero outro e fico sofrendo. Como é que eu vou fazer para pagar? Né? E aí nós mesmos nos colocamos numa prisão. Liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações. Então, muitas vezes, né, eu vou numa festa, como tudo que eu tenho direito, tomo todas, né? E no dia seguinte, aquela gastrite, né, aquela dor de cabeça, aquela ressaca. Mas quem foi que causou esse mal para mim mesma? Fui eu. Então, que nós possamos, então, pensar um pouquinho, né, antes de nós fazermos certas coisas. E faz que meus olhos se abram à luz divina, porque muitas vezes nós não queremos enxergar. Nós sabemos, né, se nós consultarmos a nossa consciência, nós sabemos o que é certo, mas nós não queremos enxergar. Nutre-me com a tua verdade soberana, ampara-me a esperança da regeneração. Né, porque, né, aquela frase de Jesus, né, um dia quando conhecereis a verdade te libertará. Então, quando eu me conhecer, quando nós nos conhecermos e soubermos que somos todos irmãos, somos todos iguais, não somos melhores do que ninguém, quando essa verdade cair como um bálsamo nas nossas vidas, estaremos, por fim, libertos. Mas até esse dia chegar, ainda tem muita prática. Então, agora, eu gostaria de convidar a todos para cantar a música Milhões de Rosas, que é a versão original de Bridge Over Troubled Water, Simon Garfunkel. Vocês viram que eu gosto do Van Sant, né? Já a terceira aqui dele, mas é uma oração tão bonita, uma prece tão bonita. E fiquem à vontade, então, quem quiser acompanhar. Ao
se despedir para nos deixar. Teu coração me diz que comigo vai chorar. E suas lágrimas eu vou enxugar. Cheio de amores vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Quando a dor vier, eu me lembrarei da tua voz de amor que me guiará. E por caminhos que levam a ti, atrás de ti eu vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vai ao bom pastor ver o teu amor, leva contigo amor e a nossa oração. Pois te amamos e com o Senhor, quando voltares, vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Vou colher milhões de rosas brancas para te entregar. Para te entregar. Obrigada. A esperança e a paz. Nós temos ouvido muito, hoje em dia, na mídia, nos meios de comunicação, temos ouvido muito falar em suicídio, principalmente em suicídio de jovens. E aí nós percebemos que muitas vezes as pessoas podem conceber a ideia do suicídio porque não tem mais esperança. Então, para nós termos essa paz no coração,
é muito importante que tenhamos esperança, que tenhamos fé em Deus, que tenhamos, então, essa certeza de que o espírito é imortal. Muitas vezes, as pessoas que pensam no suicídio, elas não querem acabar com a vida, e sim acabar com o sofrimento. Elas querem pôr o fim ao sofrimento. Mas muitos não sabem que, ao pôr o fim na vida, o sofrimento vai continuar do outro lado. Então, nesse sentido, o Espiritismo nos traz essa consolação, essa verdade de que o espírito é imortal e que nós, se tivermos muita fé e fazemos uma prece para Jesus, poderemos passar por situações muito difíceis. Então, no livro Céu e Inferno, Kardec diz: concebe-se o suicídio quando a vida é sem esperança. Procura-se fugir então dela a qualquer preço. Então, as pessoas que não acreditam numa vida, num espírito imortal, pensam em fugir então da dor a qualquer preço, nem que esse preço seja ceifar a própria vida. E Kardec continua: com o Espiritismo, ao contrário, a esperança fortalece-se